Olá, meus amigos, estamos de volta com a Astrologia do Destino, um livro escrito por Liz Green. Como eu prometi, a gente vai falar todo dia 20 de cada mês, né, sobre um signo do zodíaco. E como a gente vai entrar em Câncer, dia 22 desse mês, hoje esse vídeo é dedicado aos meus amigos cancerianos que vão começar a fazer aniversário agora, e também aquelas pessoas que têm o signo de Câncer no mapa astral, né, nas casas do zodíaco. E as pessoas que têm curiosidade sobre astrologia. Vamos falar sobre o signo de Câncer. Bom, da água vem toda a vida. Isso é um trecho no qual a autora começa para a gente refletir sobre o signo de Câncer, e ela tirou esse trecho do Corão. Bom, ela fala o seguinte: a constelação de Câncer, como ressalta um autor, é a figura mais modesta do zodíaco. O humilde caranguejo sequer foi sempre um caranguejo, pois os egípcios imaginavam-no como um escaravelho, rodando uma bola de estrume. Esse era o escarabeus, símbolo da imortalidade, com o seu ninho de terra entre as garras. No mito egípcio é uma imagem de autocriação, pois acreditava-se que nascia de si mesmo a partir da bola de estrume. Entre parênteses, na realidade, se esta é a palavra certa, a bola de estrume protege os ovos e as larvas. O escaravelho era chamado Khepri, que significa aquele que veio da terra, equiparado ao deus criador Atum, uma forma do deus Sol, porque o escaravelho empurra a bola de estrume à sua frente, assim como Atum empurra a bola do Sol pelo céu. Por mais humilde que seja a constelação de Câncer, seu simbolismo está longe de ser insignificante. Para os caldeus e mais tarde para os neoplatônicos, o caranguejo era chamado o portão dos homens, por onde a alma descia das esferas celestes para a encarnação na Terra. Essas associações luminosas com Câncer sugerem uma dimensão um pouco diferente do bom cozinheiro e da mãe que o folclore astrológico popular nos oferece. Hugh Lloyd Jones, no livro Myths of the Zodiac, diz que, de acordo com alguns autores gregos primitivos, Câncer e não Áries começava no zodíaco. Isso parece estar de acordo com a ideia de que esse signo representa a primeira emergência da vida, a entrada do espírito num corpo material. A cúspide da quarta casa do horóscopo, que é a casa natural de Câncer, é associada há muito tempo ao fim da vida. Aqui ela também é imaginada como o começo, pois é o ponto do sol à meia-noite, quando o velho dia morre e um novo dia nasce. No mito egípcio, o deus Sol atravessa os céus todo dia no seu barco dourado e toda noite desce para as cavernas do inferno. Ali ele luta com a terrível serpente e surge vitorioso a cada manhã para começar um novo dia. Essa lição profundamente mística entre Câncer e a própria semente e fonte da vida associa-o não apenas à mãe primitiva, mas também ao pai, pois essa linguagem mítica trata não apenas da emergência do ventre, mas também da semente espiritual que fertiliza e começa uma nova vida. Tenho visto esse elemento místico operando fortemente na vida de muitos cancerianos e, paradoxalmente, pode conviver lado a lado com as qualidades mais convencionalmente maternais e pessoais do signo. O mito grego do caranguejo coloca-o mais decididamente no reino da mãe. O caranguejo aparece na saga dos trabalhos de Héracles, principalmente durante a batalha do herói com a Hidra, o monstro de 9 cabeças de serpentes, né? Só um instante. Que estava destruindo os campos de Lerna. Durante a luta, todas as criaturas vivas ficaram ao lado de Héracles, mas do pântano onde vivia a Hidra saiu rastejando um imenso caranguejo enviado pela deusa Hera para derrotar o herói, seu inimigo. O caranguejo agarrou Héracles com as pinças, mordendo seus pés e tornozelos. Essa manobra, mais ou menos característica de Câncer, quase fez o herói perder sua batalha.
Mas no fim, Heracles pisou no caranguejo e o esmagou. Hera honrou por obedecer suas ordens e promoveu-o aos céus. O ódio de Hera por Heracles, entre parênteses, cujo nome, por profunda ironia, significa glória de Hera, deve-se declaradamente ao fato de ele ser o filho de uma das concubinas de Zeus. Mas na realidade é a raiva da matriarca contra o herói intruso que ameaça seu reinado. Certamente existe uma face mais escura de Câncer que reflete esse problema e a batalha para se libertar tanto do poder da mãe como da mãe muitas vezes é uma questão acentuadamente difícil na vida dos cancerianos. O caranguejo aqui é o Câncer arcaico para quem a maternidade é tudo e para quem o pai é simplesmente o fornecedor da semente. Esse elemento mais agressivo de Câncer opõe-se à reivindicação do ego por consciência e liberdade de escolha. Assim como a mãe terrível, arquetípica, prefere combater e até destruir o filho em vez de deixar que ele escape a seu domínio. O caranguejo do mito usa da astúcia típica de Câncer, agarrando os pés em vez de enfrentar o herói diretamente. Em outras palavras, mina a estabilidade do herói enquanto ele luta com o monstro. O caranguejo e a hidra estão aliados e podemos ver esse padrão um tanto desagradável funcionando em certos relacionamentos em que um parceiro oferece amor e apoio nominalmente, enquanto em segredo mina o outro durante sua luta mais difícil. Esse é o lado escuro do signo, que precisa ser confrontado pela parte heróica da pessoa. O problema do caranguejo de Hera também não é exclusivamente feminino, pois o caranguejo ronda os pântanos de homens e mulheres que têm Câncer fortemente enfatizado no mapa astral. Pode-se observar muitas vezes nos homens cancerianos muita dificuldade em relacionar-se com o seu próprio sexo, porque os aspectos heróicos do masculino parecem ser simplesmente brutais, agressivos e violentos. Assim nos deparamos com duas dimensões de Câncer: a mãe terrível, que procura deter o controle sobre a individualidade nascente, e o pai divino, que é a fonte da vida e que a pessoa almeja. Eric Newman, em The Origins and History of Consciousness, sugere que esses dois pais mundiais são parte integrantes da mesma unidade, que para a mente do primitivo e da criança parecem ser andrógenos, e que durante milênios foram imaginados como a serpente do mundo ou Uroboros, a cobra que come sua cauda e se devora para nascer novamente de si mesma. Esse Uroboros é o mais antigo símbolo das origens do homem, surgindo daquela profundidade do começo onde o mundo e a psique ainda são um só. E onde a pergunta inicial sobre a origem do mundo é ao mesmo tempo a pergunta sobre a origem do homem, a origem da consciência e a origem de si mesmo. Em resposta à pergunta de onde venho, surge essa poderosa imagem das profundezas, mãe e pai ao mesmo tempo. É a perfeição original, antes de começarem os opostos e o conflito, o ovo do qual se transformou o mundo. Portanto, o Uroboros é o elemento criativo primordial, o que Jung denominou de o oceano do inconsciente coletivo, que mata, casa e se impregna para sempre. Câncer representa esse ventre materno, mas não é unicamente materno. Também é uma união entre os opostos masculino e feminino. Os pais do mundo unidos em eterna coabitação. Acredito que Câncer é levado a procurar essa fonte divina. Esse é seu daimon, imaginado tanto como o começo da vida, antes da separação física e do nascimento, como o fim da vida, quando a alma mais uma vez se funde com o um. Assim é tanto um anseio regressivo pelo ventre, como um anseio místico por Deus. É compreensível que a projeção desse símbolo primordial caia primeiramente sobre a mãe pessoal, e talvez seja por isso que ela tenha um aspecto tão poderoso na vida dos cancerianos, a despeito de ela ser ou não, na realidade e em qualquer sentido objetivo, tão poderosa. O clássico complexo de mãe do canceriano não diz respeito realmente à mãe pessoal. É o primeiro estágio de um desdobramento gradual em direção a uma fonte interior, embora
Em geral, o câncer procura, em diferentes períodos da vida, essa fonte personificada numa pessoa maternal, homem ou mulher que possa cuidar dele e livrá-lo do medo do isolamento e da separação. As mulheres de câncer também procuram esse mãe, pai nos seus relacionamentos, ou se esforçam por tornar-se essa figura através da maternidade. O fato de muitos cancerianos não terem filhos de verdade ou precisarem deixar esses filhos partir parece um destino triste, porém necessário para que o significado mais profundo do mito possa manifestar-se na vida e para que o Pai Divino possa tornar-se um conteúdo interior. A existência do tempo anterior ao começo liga-se supostamente à pré-cognição. A criatura que ainda existe plasticamente participa do conhecimento do não formado, fundida com o oceano da sabedoria. O oceano primordial, igualmente um símbolo de origem, pois, como cobra circular, o Ouroboros também é oceano. É a fonte tanto da criação como da sabedoria. Além do problema que Newman chama de incesto urobórico, o anseio avassalador pela fuga da vida em direção ao amplexo dos pais do mundo, existe também um poder imensamente criativo em câncer. Esse é o reino das imagens não formadas, a que o artista dá à luz. E por essa razão disponho-me a associar câncer com o poeta, o artista e o músico, mais do que com o bom cozinheiro ou a dona de casa. A lista é muito extensa. Proust e Chagall são apenas dois de seus representantes. E é impressionante. Este dínamo por trás de câncer parece mais preocupado em fazer nascer as imagens do reino oceânico, seja na forma de uma criança de carne e osso ou de uma criação artística. A criação artística, frequentemente é mais importante para câncer do que a primeira. E é possível que seja projetada num indivíduo criativo cujo potencial câncer decide estimular. No mito grego, o reino oceânico, que é a fonte da vida, pertence à deusa do mar, Tétis. Ela é ao mesmo tempo a benéfica doadora da vida e um monstro. Sua antecessora no mito babilônico é o grande monstro do mar, Tiamat, que foi morto pelo deus do fogo, Marduk, e de cujo corpo desmembrado saiu toda a criação. Tétis é, portanto, a criadora. Seu nome vem da palavra Titenal, que, como daimon, é também como motriz. Significa dispor ou ordenar. Só um momento. E no começo do Gênesis, o Espírito de Deus move-se sobre a superfície das águas. Mas Tétis não é apenas Deus. Ela é a própria água e existiu muito antes do Javé bíblico, contendo em si profundidades masculinas e femininas, semente e ventre combinados. Ela também é chamada Nereida, cujo nome significa o elemento molhado. Desse nome vem a estranha figura mítica de Nereu ou Proteu. Ele se chama Nereu ou Proteu, o profético velho do mar, retratado com cauda de peixe e um leão, um cervo e uma víbora saindo de seu corpo. É o pai mar, assim como Nereida ou Tétis é a mãe mar. Muda sua forma, é um profeta. Quem quiser obter respostas dele precisa primeiro amarrá-lo e esperar que ele se transforme em vários animais assustadores até que finalmente assume sua curiosa forma e pronuncia a profecia. Odisseu, nas suas longas peregrinações, buscou o conselho de Proteu e teve que esperar as mudanças de forma até o velho daimon finalmente lhe dizer o que ele queria. O ato de amarrar o velho do mar e esperar pacientemente a sua mutação em todas as formas concebíveis de bestas e monstros sugere um importante aspecto do processo criativo. O artista precisa agarrar-se a uma coisa inefável que escapa e se transforma até emergir como uma imagem estável. Também sugere o processo analítico, onde é preciso agarrar com firmeza as cambiantes imagens dos sonhos e fantasias até que produzam um significado assimilável pelo consciente. Foi assim que câncer adquiriu a reputação que sempre teve de ambiguidade e de dificuldade de definição, o que acho que é um eufemismo. Faz parte da natureza, da água e do inconsciente passar fluidamente de uma para outra. Faz parte da natureza de câncer viver num mundo onde nada é exatamente o mesmo que foi 5 minutos antes. Talvez a maneira como Odisseu trata Proteu
seja uma imagem de algo que é importante que Câncer aprenda. Capturar o velho mago das profundezas e segurá-lo firmemente até que ele solte sua sabedoria. Sem Proteu, Odisseu não teria achado o caminho de casa, mas teria ficado eternamente perambulando pelas águas para sempre sem um lar. Poseidon quis cortejar Tétis, porém, uma profecia dizia que qualquer filho de Tétis seria maior que o pai. Esse tema sugere que as crianças do reino das águas têm algo de luminoso, além de abrir outro tema relacionado a Câncer. Trata-se do relacionamento de mãe e filho e o relacionamento de Câncer com seus filhos em geral, biológicos ou não. Poseidon desistiu da corte e Zeus, que em algumas versões da história também a desejava, decretou que Tétis devia casar-se com um mortal, em vez de colocar os deuses em perigo, gerando um filho capaz de ameaçar o maior dos Olimpos. Assim, a deusa também, uma profetisa na forma masculina de Proteu, só pode se acasalar com homens. Em outras palavras, seus poderes criativos precisam ser canalizados através da consciência humana e da expressão humana. Isso parece ter analogia com a afirmação de Jung de que as transformações e os desenvolvimentos da psique não podem ocorrer sozinhos. Porém, dependem da interação com o ego, mesmo que a relação, como a de Tétis e seu amante mortal, seja entre algo divino e algo humano. Esse curioso paradoxo também é descrito pela alquimia, pois o ato de liberação do divino Mercúrio, a pedra filosofal do ventre da terra, depende da participação do alquimista humano, pois só a arte alquímica torna perfeito o que a natureza deixa imperfeito. Jung cita o místico Ângelus Silesius, do século XVII. Aí aqui tem um trecho. Sei que sem mim Deus só vive um só momento. E se eu morresse, ele também não mais sobreviveria. Sem mim, Deus não pode criar um simples verme. Se eu unicamente partilhasse dele, seu destino seria a destruição. Sou tão grande quanto Deus, e ele é pequeno como eu. Não pode estar acima de mim, nem eu abaixo dele. Sou filho de Deus e ele também é meu filho. Somos dois em um, mistura de pai e filho. O resultado das discussões no Olimpo sobre o destino de Tétis é que ela se acasalou com um homem chamado Peleu. Teve com ele o famoso herói Aquiles, que tem todos os sinais de um canceriano. Graves diz que seu comportamento diante das muralhas de Troia, quando fica de mau humor na sua tenda, é histérico durante a infância. É histérico, desculpe, porque está mal colocado aqui. O seu comportamento é histérico. Durante a infância, Tétis tentou impedir que ele se envolvesse na guerra de Troia vestindo de mulher. Na verdade, Tétis teve 7 filhos de Peleu e, bem de acordo com sua natureza matriarcal, não tolerava a ideia de que os filhos seriam mortais. Condenados à morte, conseguiu roubar 6 deles e queimar sua carne mortal para que pudessem ascender ao Olimpo e assumir seu lugar entre os deuses. Peleu ficou indignado com a destruição de seus filhos e conseguiu salvar Aquiles antes que a criança se queimasse toda. O pai agarrou com firmeza o osso do tornozelo do filho, que continuou mortal. Parece que essa versão da história é anterior à que diz que Tétis mergulhou o filho no rio Estige para torná-lo imortal, esquecendo o tornozelo por onde segurava o menino. Mas o sentimento dos 2 contos é igual. Quando me deparei com esse mito operando em vidas humanas, muitas vezes foi sob a forma de uma luminosa projeção sobre um filho predileto e amado, de quem se espera que atinja alturas olímpicas, mesmo que a humanidade da criança seja destruída no processo. Às vezes, quando não há filhos de verdade, em quem projetar a visão do desempenho sobre-humano, o canceriano tem essa postura com relação à sua própria criatividade, achando que tudo que vem dele é imperfeito e desagradável, a menos que seja divino. Essa pode ser a razão por que muitos cancerianos não externam seu potencial criativo, esperando até que um parceiro amado ou um filho venham realizar essa tarefa. A história de Aquiles é meio curiosa. Havia uma profecia de que ou ele morreria jovem e muito glorioso, ou viveria uma vida longa e inglória em casa.
Parece que as parcas estavam indecisas e lhe deram mais opções do que a maioria das pessoas. Naturalmente, sua mãe Tétis preferia a última escolha. Mas Aquiles escolheu a primeira. Acho que isso não precisa ser tomado literalmente, como qualquer motivo mítico não exige uma encenação literal, mas sem dúvida a batalha para se libertar da deusa significa colocar em risco a própria mortalidade e talvez morrer em outros níveis para se tornar livre. Esse monumental esforço por parte de Câncer é frequentemente o ato que liberta o potencial da imaginação criativa. Mas existem outros tantos cancerianos, talvez mais, que escolhem o segundo caminho e continuam a vida inteira próximos do conforto da mãe, sacrificando qualquer potencial que poderiam realizar. Tétis, como já vimos, trabalhou ativamente para impedir que Aquiles se juntasse aos guerreiros que iam para Troia. Parece efetivamente que a experiência que Câncer tem com a mãe é de uma trava que o segura. Porém, Odisseu descobriu Aquiles escondido entre as mulheres e o levou para a guerra. Durante as batalhas, assistimos à constante interferência de sua mãe deusa, correndo à sua tenda para levar-lhe uma nova armadura, roupas limpas e assim por diante. É de surpreender que Homero não fale em sopa de galinha. Se a Ilíada não fosse uma história tão grande e trágica, seria hilariante. Esse trecho, sem dúvida, é dolorosamente engraçado. A única coisa capaz de tirar o Aquiles emburrado de sua tenda para entrar em combate é a morte de seu melhor amigo e amante Patroclo. Só aí se revelam sua verdadeira coragem e seu brio. Parece que isso também é uma faceta de Câncer. Nada incita o signo à confrontação direta da vida a não ser a profunda perda emocional. O tema da grande deusa é uma ameaça que aparece de uma ou outra forma em muitos outros signos do zodíaco. Câncer parece descrevê-la como a parteira da vida e regente do mar. Ela é a água uterina de onde surge a criança e a água inconsciente de onde surge a identidade individual. Essa grande imagem da mãe permanece como a mais poderosa força na vida de Câncer. A tendência, mais tarde, é desviar-se da mãe pessoal como caminho exclusivo para o inconsciente criativo. Mas seja qual for a forma em que parece, Câncer está sempre ligado a ela, para o bem ou para o mal. A face escura desse daimon é o subjugante vínculo com a mãe que paralisa tanto homens quanto mulheres e os prende de tal forma que abafa o potencial criativo. A face luminosa é o potencial de dar à luz as imagens do inconsciente. A questão da separação da mãe é um monumental rito de passagem na vida dos cancerianos que precisa ser executado muitas vezes em muitos níveis diferentes. A semelhança do caranguejo real, que precisa ficar perto da água e da terra, Câncer é compelido a se apoiar no mundo concreto com um dos pés eternamente na água, para que ele mesmo finalmente possa tornar-se o ventre de onde nascerão os filhos do mar. Bom, gente, ficamos por aqui. Parabéns a todos os cancerianos, todos os que gostam, simpatizam com esse tema. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.